até que Ele venha. A Santa Ceia, irmãos, é um momento muito importante. É o culto mais importante. É dois cultos que eu amo, que é o culto de ensino e o culto de ceia. A gente não pode faltar por nada, a não ser que esteja trabalhando, aí tudo bem, né? Mas o culto de ensino, o culto da ceia, o crente verdadeiro, ele não falta por nada, amém? Porque um culto importante, nós estamos diante da mesa do Senhor, amém? Uma coisa, irmãos, nós estar diante da mesa do Senhor, esse é um privilégio. Nós estar diante da mesa, lembrando da morte e da ressurreição, que Ele morreu e Ele ressuscitou e vive eternamente, e hoje nós celebramos o seu nome. Então abra aí, irmãos, a sua Bíblia. Eu quero ler com os irmãos a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o verso de número 6 ao verso de número 8. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, o verso 1 até o verso 6 até o verso de número 8. Glória a Jesus. Quem encontrou a palavra, diga amém. De cujo números sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamado para serdes santo, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, ministra sobre nós. Senhor, tem liberdade, Pai. Vem sobre nós com o teu Espírito Santo e faz assim, ó Pai, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. E o Senhor tem liberdade, irmãos. Você tem liberdade de exaltar o Senhor Jesus nesta manhã maravilhosa, oferecendo a Ele o teu glória a Deus, o teu aleluia, a tua glorificação nesta manhã maravilhosa. Irmãos, eu quero pregar hoje sobre as marcas da igreja verdadeira. Quando nós lemos aqui Romanos capítulo 1, verso de número 6, Paulo diz: de cujo número sois também vós. Paulo está falando aqui da igreja e da igreja verdadeira. Quais são as marcas da igreja verdadeira? Neste texto aqui nós encontramos 5 marcas que vai destacar uma igreja verdadeira. Primeiro, a igreja verdadeira, ela é o povo amado de Deus. A igreja verdadeira é um povo amado de Deus. Verso de número 7 vai nos mostrar aqui: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira marca da igreja verdadeira, que ela é um povo amado de Deus, um povo que foi comprado, um povo que foi lavado, um povo que foi redimido pelo sangue de Cristo. Deus, Ele amou a igreja na eternidade e Ele atraiu essa igreja a si com cordas de amor, como diz Jeremias 31, verso de número 3, que diz que Deus nos amou e nos atraiu com cordas de amor. Nós fomos atraídos, nós fomos chamados, fomos escolhidos para pertencer ou ser esta igreja. Não foi a igreja que escolheu a Deus, foi Deus que a escolheu. Não foi a igreja que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a igreja. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus, e Deus escolheu a igreja, irmãos,
desde a eternidade, Deus ele colocou o seu fundamento na terra, ou seja, a igreja é um povo amado de Deus, um povo que foi chamado de dentro do mundo para fora, para fazer a diferença. Então a primeira marca de uma igreja verdadeira, que essa igreja ela é o povo amado de Deus. Todos aqueles que servem a Deus, que vivem na presença de Deus, é considerado uma igreja amada por Deus, uma igreja que Deus ama. A prova que Deus ama esta igreja é que Ele deu a sua vida por ela, Ele derramou o seu sangue por esta igreja. A segunda marca da igreja verdadeira, que essa igreja ela é propriedade de Cristo, ela pertence a Cristo. A igreja não pertence ao homem, a igreja não pertence a mulheres, mas a igreja pertence a Deus. E quando eu falo da igreja, eu estou falando de um povo, não estou falando do prédio, porque o prédio isso pertence à instituição religiosa, que leva o nome de Igreja Pentecostal do Deus Vivo. Mas eu estou falando do povo que foi chamado e escolhido de Deus, e este povo é propriedade de Cristo. Verso de número 6, leia comigo: de cujo número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. Segundo Paulo, nós somos chamados para ser de Cristo. Você foi chamado para ser de Cristo. Eu fui chamado para sermos de Cristo. Os crentes, eles pertencem a Cristo por predestinação, redenção e chamamento. A sua salvação tem origem no chamado eficaz de Deus, irmãos. Como diz Romanos capítulo 8, verso 30, e também Romanos capítulo 11, verso 29. A igreja é o presente de Deus Pai ao seu Filho. Deus ele pegou a igreja e deu de presente ao seu Filho. É como se a igreja fosse um presente de Deus ao seu Filho. Por isso que a igreja ela é chamada para ser de Cristo, e ela pertence a Cristo. O dono da igreja é Cristo. Ela é chamada para ser propriedade de Cristo. Nenhum de nós, irmãos, somos propriedade de pastor. Nenhum de nós somos propriedade de instituição religiosa. Todos nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Levante as tuas mãos. Nós pertencemos a Cristo. A terceira marca da igreja verdadeira, que essa igreja é chamada para ser santa, irmão. Em todos os pontos da palavra você vai encontrar que a igreja é chamada para ser santa. Verso de número 7, leia comigo, a parte B: e todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Chamado para ser o quê? Chamados para ser santo, irmão. A igreja foi chamada para ser santo. Eu fui chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo de Deus. Então nós somos chamados de Deus para sermos santos. A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo. Quem conseguiu entender? A igreja foi chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, mesmo vivendo no mundo. Olha que nós aprendemos aqui, irmãos. E nós somos chamados para viver exclusivamente para Deus. E neste mundo a igreja é a luz e o sal da terra. A igreja, ele é a luz, ele é o sal e a luz. A santidade, irmãos, é uma dádiva. A santidade é uma dádiva quanto a uma exigência. Os santos precisam santificar-se. Todos os que creem em Cristo são santos, chamados para se
santificarem. Uma vez, irmãos, que eu sou chamado para ser santo, eu preciso viver em santidade. A igreja é chamada para ser santa, não para ser uma imagem de escultura, mas para viver em santidade, para se santificar, para andar em obediência diante do nosso Deus. A igreja, irmão, ela é receptora da graça e da paz de Deus. A igreja, ela recebe duas dádivas de Deus, que é, primeiro, a graça e a paz. A graça e a paz é derramada onde? Na igreja. A graça e a paz é derramada sobre a igreja, porque a igreja ela é receptora da graça e da paz. Olha que diz o verso também de número 7: a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é receptora, quem está aprendendo levante a mão, da graça e da paz. Irmão, tanto a graça quanto a paz são dádivas divinas dadas à igreja. É impossível pertencer à igreja sem ter a graça e a paz. É impossível. Uma vez que eu faço parte da igreja, eu vou ter essas duas dádivas na minha vida, que é a graça e a paz de Deus. Ela vai habitar sobre nós. A graça é o amor imerecido de Deus aos pecadores, revelado em Cristo. A paz é o estado de reconciliação com Deus, desse pecador e salvo pela graça. Agora olhe para o pastor. A graça indica sempre algum dom absoluto, gratuito e totalmente merecido, enquanto a paz é o bem-estar que os homens desfrutam mediante a graça. Agora, para você entender, a graça é a raiz, a paz é o fruto. Você conseguiu entender? A graça é a raiz, a paz é o fruto que essa graça propõe para nós. Uma vez que nós recebemos da graça de Deus, a gente vai ter o fruto, que é a paz. A prova que eu tenho a graça de Deus sobre mim, que eu vivo em paz, que a paz de Deus reina no meu coração. A graça é a causa da salvação, a paz é o seu resultado. Qual é a causa da salvação, irmão? A graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é o dom gratuito de Deus, mas a paz é o seu resultado. A prova que eu fui alcançado pela graça de Deus, que eu sou salvo pela graça, que eu desfruto desse fruto da graça, que é a paz. A paz de Deus reina no meu coração. Agora, a quinta marca da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, irmãos, ela é testemunho da fé. A igreja está na terra para testemunhar da fé. Verso de número 8, leia comigo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que Paulo está dizendo? Em todos os lugares a vossa fé está sendo programada. As pessoas estão falando da forma que vocês vivem, da fé que vocês vivem. Vocês são testemunha da fé. As pessoas observam a vida de vocês, a postura de vocês, a maneira de vocês andar, a maneira de vocês falar, a maneira de vocês viver, a forma que vocês vivem. Então vocês são testemunho da fé. Olha o que nós aprendemos aqui. A igreja não é apenas chamada do mundo para ser propriedade de Cristo, mas também para ser enviada de volta ao mundo, para ser o quê? Embaixadora de Cristo,
para ser testemunha da fé. Também a igreja foi tirada de lá de fora para dentro, foi redimida, foi comprada. Agora a igreja é enviada de volta. Para quê? Para ser testemunha, para ir ao mundo e testemunhar, ser um representante de Cristo e dar testemunho da sua fé. É o ide, né? Jesus disse, ó, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Esse pregar o evangelho é dar o testemunho da fé. Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a responsabilidade da grande missão que Jesus deu em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, este será salvo, irmão. A marca da igreja verdadeira são um povo amado de Deus. Olhe para mim, porque tem gente que acha que a igreja verdadeira, para ser verdadeira, ela tem que estar cheia, irmão. Não, porque eu já vi pessoas medir a igreja pelo tanto de pessoas que tem nela. Já viu pessoa medir a igreja? Não, a igreja está tão fraquinha porque tem tanta pouca gente. Não, irmão. A verdade da igreja não é medida pelo tanto de pessoas que tem nela, mas pela seriedade da verdade que é ministrada no púlpito desta igreja. Quem está comigo, levante as mãos. Pode existir igreja superlotada, mas não há uma verdade plena, pregada, instruída dentro da Bíblia. Isso não está dizendo nada, porque a igreja verdadeira não é medida pelo tanto de pessoas que tem nela, irmão, mas pelo conhecimento bíblico e verdadeiro que ela possui. Porque o que é mais importante, irmão, para uma igreja ser verdadeira, esses pontos bíblicos aqui: ela é um povo amado de Deus, ela é propriedade de Cristo, ela é chamada para ser santa, ela é receptora da graça e da paz, e ela é uma igreja que testemunha da fé. Olhe para mim, nunca venha medir a sua igreja por tanto de pessoas. Isso já me incomodou muito. Gente chegar na igreja e dizer assim: não, mas a sua igreja é bem fraquinha porque tem pouca gente. Vai para lá, indivíduo, te converte. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Nós sabemos que a igreja, irmão, ela está boa diante de Deus, verdadeira, nos caminhos do Senhor, pelas verdades que é pregada no púlpito, e não pelo tanto de pessoas que tem no espaço do culto. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E nós aprendemos isso, o que é ser uma igreja verdadeira, um povo amado de Deus, um povo que é propriedade de Cristo, um povo que é chamada para ser santo, uma igreja que é receptora da graça e paz, e uma igreja que tem testemunha da fé, que anda por aí, olhe para mim, anda por aí mostrando que realmente vive, irmão. Nunca cometa este erro de achar que a sua igreja não é verdadeira pelo fato de ter poucas pessoas nela. Não faça isso, não, porque o que nos define como igreja verdadeira é o que a palavra diz e não o que o povo diz. Quem define que a igreja é verdadeira é a palavra. Olha o que a palavra está dizendo. Paulo está definindo o que é a igreja verdadeira. Ele diz que a igreja verdadeira é o povo amado de Deus, é um povo que é propriedade de Cristo, é um povo que é chamada para ser santo, e também um povo que é receptora da graça e paz, e um povo que é testemunha da fé. Essa é uma igreja verdadeira, e não um lugar, irmão, cheio de gente, onde a boa parte está tudo desmantelado. Não defina a igreja verdadeira por esses aspectos. Quem está comigo, levante a mão. Não defina a igreja verdadeira por esses aspectos. Não, para ser verdadeira, não, para provar que Deus está nessa igreja, a igreja tem que estar superlotada. Não, isso não é regra, porque o lugar pode estar superlotado, pode estar gente embarrotando no outro,
Mas pode ter gente que está ali, mas não está em comunhão com Deus, não tem seriedade com Deus, não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus, não tem obediência com Deus, não tem marca de uma igreja verdadeira. E eu preciso ter, irmão, como igreja, olhe para mim, eu estou falando de nós aqui, precisamos ter a marca de uma igreja verdadeira. Nós que somos a igreja, aqui é o prédio, é nós, e essas marcas precisam estar em nós. Precisamos ser um povo amado de Deus, somos propriedade de Cristo. A igreja é chamada para ser santa, receptora da graça e da paz e testemunha da fé. Que o povo vai olhar para você, vai olhar para mim e vai nos identificar como igreja verdadeira. Alguém olhar para você e dizer assim: não, realmente o Daniel é uma igreja verdadeira. Verdadeiramente a Diaconisa Rosa é uma igreja verdadeira, que a vida que ela leva, a forma que ela vive, está de acordo com a palavra. O irmão fulano de tal é uma igreja verdadeira. Então a igreja verdadeira é definida, como Paulo está definindo, por um povo amado de Deus. Pelo fato de eu ser amado, você é amado, você é a marca, você tem a marca da igreja verdadeira, porque você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Você é propriedade de Deus, irmãos. Propriedade de Deus. É por isso que nenhum pastor tem que estar manipulando nenhum membro, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, é propriedade, o povo pertence a Cristo. Claro que o pastor tem autoridade como pastor, autoridade pastoral, que existe dois tipos de autoridade: autoridade espiritual, que todo crente tem, e sobre o pastor tem duas autoridades: autoridade espiritual e autoridade pastoral. Além dele ter autoridade espiritual, ele tem autoridade pastoral sobre ele, que ele é o pastor daquela igreja, que conduz aquele rebanho e conduz aquele povo na direção de Deus e não na sua direção. Então, irmãos, essas são as marcas de uma igreja verdadeira. Nunca queira, irmãos, se basear ou abrir mão do lugar que você está por causa dessas ideias errôneas que tem por aí. E muitas das vezes essas ideias vêm até através de pessoas que não querem igreja, não gostam de igreja, não têm compromisso com igreja, não gostam de culto e querem ficar dando palpite em coisas que elas não sabem. Quem está comigo, levante a mão. Que a maioria dos palpiteiros é gente que não está dentro, é gente que está fora, que não quer saber de igreja, não quer saber de culto, não quer saber de nada, e passa no ambiente: não, eu fui lá e eu vi que a igreja de você está fraca demais. Vai para lá, indivíduo. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Eu combato mesmo, irmão, eu combato. Eu estou aqui para combater mesmo esses lobos. Levante as tuas mãos. Então nós estamos aqui para viver uma igreja verdadeira. Somos a igreja verdadeira. Somos um povo que louva e serve a Deus. Eu convido você a se colocar em pé agora. Os irmãos da live, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu convido você agora, irmãos, a fazer a oração